Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos no nosso capítulo 6 do curso Fortalecer a Família. Vamos ter um momentinho da oração e em seguida vamos dar início. Dando seguimento ao nosso capítulo 6, uma reflexão bem interessante. Quem pode calcular as feridas infligidas com profundidade e dor pelas palavras duras e cruéis pronunciadas com ira? Presidente Gordon Hinckley. Na próxima página, que é a página 25 do PDF que todos têm acesso, vencer a ira. Vencer a ira é o tema da sexta sessão, sexto capítulo do nosso curso Fortalecer a Família. O presidente Gordon Hinckley ensinou: a irritabilidade é algo vicioso e corrosivo que destrói o afeto e expulsa o amor. Aí duas reflexões vamos fazer durante a semana. Até que ponto a ira prejudica seu relacionamento com seus filhos, cônjuge e outros? O que você pode fazer para vencer a ira? O problema da ira. A maioria dos pais irritam-se com os filhos de vez em quando. Esses sentimentos podem ter uma utilidade, alertando os pais de que algo está errado e precisa de atenção. Os pais sensatos tomam providências adequadas para evitar que pequenos problemas se tornem maiores, em certos casos. Os problemas são complexos e não se resolvem com uma solução simples. Os filhos podem ser rebeldes e desrespeitosos e irritar seus pais continuamente. Os pais não devem sucumbir à ira sem revidar, a fim de não piorar o conflito. O Evelyn Robbins, dos 70, descreveu a ira como o pecado em pensamento que leva a sentimentos ou comportamentos hostis. É a causa das brigas entre motoristas numa avenida, discussões e brigas em competições esportivas e violência dentro de um lar. O presidente Gordon Hinckley advertiu-nos sobre as trágicas consequências da ira ao perguntar: quem pode calcular as feridas infligidas com profundidade e dor pelas palavras duras e cruéis pronunciadas com a ira? Em todo o mundo, pais furiosos agridem seus filhos verbalmente, fisicamente e sexualmente. A ira foi descrita como os mais sedutores sentimentos negativos. As pessoas que se enfurecem quase sempre acham que sua cólera é justificativa e justificada. Algumas delas acham que extravasar sua ira traz satisfação e alegria. Sentem-se poderosos e superiores quando intimidam outrem ou outra. Contudo, a ira vicia e prejudica aqueles que sucumbem a seu apelo sedutor. Os pais irritaguiços intimidam os filhos para que eles obedeçam, mas as mudanças do comportamento resultantes tendem a ser temporárias. Os filhos que se submetem sob a coação são os mais que costumam se rebelar depois. Causas da ira. A ira costuma surgir quando uma pessoa se considera vítima de uma ameaça, injustificar e injustiça ou os maus tratos. A raiva acumula-se quando as pessoas remoem indefinidamente a situação, entregando-se a pensamentos em geral são altamente distorcidos ou exagerados. É o caso de um pai que acha que o filho que volta para casa tarde está fazendo com o único propósito de afrontá-lo. Seja qual for a razão. Quando você fica irado, seu corpo prepara-se para agir. A pressão sanguínea sobe, os músculos enriquecem-se e a respiração acelera-se. E a mente prontifica-se para reagir ao considerar, próxima página 26 do PDF lá, irmãos, uma provocação. Nesse estado, é mais provável que você parta para a violência verbal ou física, mesmo em situação que você normalmente ignoraria. Vencer a ira. Seguem vários princípios para ajudá-lo a vencer problemas relacionados à ira que você porventura tem. Estude os princípios e identifique o melhor meio que se adaptarem a seu caso. Orar. Ore com real intenção, pedindo auxílio para vencer a ira. O jejum e as bênçãos do sacerdócio também podem ajudar. Para surtir melhor efeito, as bênçãos do sacerdócio, as orações e o jejum devem ser acompanhados de um esforço persistente para mudar. Resolver os problemas subjacentes. Converse com seus filhos ou filhas e resolva os problemas que tendem a provocar sua ira. Os pais e filhos podem resolver a maior parte dos problemas de modo pacífico. Para receber auxílio para lidar com questões difíceis, estude as seções desse manual sobre a comunicação, a resolução de conflitos e o uso da disciplina. Assumir a responsabilidade por sua ira. Se você tiver problema com a ira, deve reconhecê-las e assumir a responsabilidade por eles antes de poder vencê-los. Ainda que os filhos o provoquem, você é o único responsável pela maneira de agir. Você pode aprender a controlar sua ira e reagir melhor.
Identificar seu ciclo de ira. Se você ira com frequência, é possível que se envolva num comportamento cíclico que inclui 4 fases. Na primeira delas, você até pode fingir que tudo está normal, mas a cola esconde-o sob a superfície. Essa fase pode ser breve ou durar dias, semanas ou mais. A segunda fase envolve a acumulação da ira, quando você se entrega a pensamentos distorcidos, odiosos e faz planos para dar vazão a esses sentimentos. Essa fase também pode durar vários dias ou somente cada vez. A terceira fase é a de ação. Você explode, humilha e agride alguém fisicamente ou verbalmente. A quarta fase é a de arrependimento, pois você se sente culpado e envergonhado. E assim procura compensar o acesso de cólera, tentando ser uma boa pessoa. Quando sua resolução perde a força, o ciclo recomeça. Manter um registro de seus acessos de ira. Um registro de seus acessos de ira pode ajudar a lidar com sua irritabilidade de modo mais construtivo. Anote o acontecimento ou pessoa que constituiria o estopim, a data e a intensidade de suas raivas numa escala de 1 a 10. 1 para a ira mais branda e 10 para a mais grave. Registre os pensamentos que intensificaram sua ira, a maneira de como você lidou com ela, seu sucesso ou fracasso para controlá-la. O que parece ter ajudado é o que você pode fazer melhor na próxima vez, ao manter um registro de seus acessos de cóleras. Aumentará as consequências de seu ciclo de ira. Assim, usando os princípios da sessão, você interromperá a ira nos estágios iniciais. Acalmar os pensamentos que provoquem ira. Ainda na página 26, acalmar os pensamentos que provoquem ira. Procure explicações alternativas para as situações que atingem sua ira. Por exemplo, um filho que o trata com grosseria pode ter sido um dia difícil na escola. Pode ser que o filho, página 27, pode ser que o filho que o desafio só se sinta aceito por jovens, que se entregam a comportamentos destrutivos. Encare situações desagradáveis como problemas a serem resolvidos, não como terríveis ameaças que exigem uma resposta enfurecida e espetacular. Empenhe-se para mudar seus pensamentos tão logo possível. As pessoas tendem a agir de modo irracional depois do acúmulo da raiva. Raymond Noves, da Universidade de Califórnia, em Harvard, recomendou frases que podem ajudar a acalmar pensamentos que resultem em ira. Alguns exemplos são: não vou ganhar nada ao enfurecer-me. Se eu me irritar, as consequências serão desagradáveis. Não devo sempre maldar as intenções alheias ou tirar conclusões precipitadas. Posso resolver essa situação usando a razão. Pratique essas frases mentalmente antes de se irar, para que elas estejam a seu alcance quando surgir a necessidade. Ainda na página 27, saia das situações que induzam a ira. O melhor momento de se evitar a ira é ao perceber o aumento de seus estresses. Com a realizações químicas que se açudem em seu corpo, sua capacidade de racionar e controlar seu comportamento diminui. Uma pessoa irada tende a tornar-se irracional, desenvolvendo-se uma sensação de poder e leva a agressões sem pensar nos resultados ou consequências. Monitore sua ira. Imagine um termômetro para o nível de sua raiva. Se você costuma perder o controle a 25 graus, saia da situação antes que seja atingida essa temperatura. Diga a seu filho: estou ficando nervoso, preciso de tempo para acalmar. Não leva nada a culpar o seu filho dizendo: você está me irritando. Identificar atividades que o acalmem. E dentre as atividades relaxantes, podemos citar meditar, trabalhar, correr, nadar, ouvir música, ler um livro, estudar escrituras e orar. Aí, continuação. Não tente acalmar-se externando-se seus motivos para irar-se ou o pensamento constantemente no incidente desencadeador. Se você ficar remoendo a situação em palavras ou pensamentos, é muito provável que a indignação aumente. Ao reviver mentalmente o acontecimento, sem necessário tenderá a continuar a exagerar. Ao desabafar oralmente, você faz o mesmo, justificando em sua mente a violência e expressão de sua fúria. Na página 28, continuação. Expressar sentimentos subjacentes. A ira costuma vir à tona no lugar da mágoa, medo, vergonha ou rejeição. Algumas pessoas ficam hesitantes para expor esses sentimentos, temendo revelar fraquezas ou vulnerabilidades. No entanto, é preciso mais coragem para ser honesto do que para se irar. Se você exprimir seus sentimentos mais profundos, conseguirá resolver mais facilmente os conflitos. Verá que as pessoas ficarão menos na defensiva e mais dispostas a solucionar os problemas. Seu relacionamento com os familiares melhorarão. Ainda na página 28, mudar e buscar mudança espiritual. Buscar mudança espiritual. O processo de vir a Cristo envolve uma transformação espiritual
que resulta num comportamento pacífico e amoroso, como explica o Elder Irving Aston, do Quórum do 12. Quando nos convertemos verdadeiramente, nosso modo de tratar o próximo enche-se cada vez mais de paciência, bondade, aceitação, bondosa e desejo de desempenhar um papel positivo em sua vida. A ira deixará de constituir um problema. Seu bispo ou presidente de ramo poderá ajudá-lo a elaborar um plano para aumentar sua espiritualidade. Evitar as recaídas. Você pode parar o ciclo de ira e evitar recaídas mudando os pensamentos e comportamentos e usando outras estratégias de intervenção descritas acima. Essas providências propõem alternativas à ira. Podem envolver auxílio de familiares, amigos, colegas de trabalho, bispo ou outras pessoas. Essas estratégias costumam ter mais êxito durante as fases iniciais do ciclo de ira. A fase de fingir normalidade é a fase de acumulação da ira. A paz de Deus. O presidente Joseph Smith ressaltou a importância de sermos bondosos com os filhos, em vez de nos irarmos. Quando falarem ou conversarem com eles, não o façam com raiva, não o façam esperamente, com uma atitude condenatória. Dirijam-se a eles com bondade, chorem com eles se necessário, abracem-lhes o coração, façam com que sintam carinho por vocês. Não use o chicote nem a violência, mas acheguem a eles usando a razão, persuasão e amor não fingido. O apóstolo Paulo afirmou: a paz de Deus excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. As pessoas que se debaterem no passado com a ira sabem como libertá-la, sentir paz e sobrepujar essa fraqueza. Certa pessoa relatou: antes eu tinha vontade de fazer mal a todos que passavam pela minha frente. A ira dominava a minha vida. Quando apliquei o princípio do evangelho e aprendi a pensar de modo diferente e a ver pessoas de uma maneira mais positiva, minha raiva dissipou-se. Agora posso sentir bem na presença das pessoas. Sinto que retornei às rédeas da minha vida. Prática da semana, irmãos e irmãs. Elabore um plano para resolver quaisquer problemas de ira existentes em sua vida, usando os princípios dessa sessão. Interrompa a irritação durante as fases iniciais do ciclo de ira, antes que se dê o acúmulo. Envolva as outras pessoas que em seu plano, como família, amigos e bispo. Na próxima página, página 29, tem algumas doutrinas. Provérbios 16:32, Tiago 1:19, terceiro Nef 11, 29, 30, terceiro Nef 12, 21, 22. E esse é o final do nosso capítulo 6 do curso Fortalecer a Família. Até a próxima aula.